Vantagens de plantar igrejas. Número 1 antes. Enquanto eles se preparam para o seu primeiro filme, você terá o favor e a graça de Deus, porque essa é a única e mais importante coisa que Deus está observando atentamente em sua vida. ILT, break time igual 0.5 SIGT. Suas obras neste ouvido. Agora, irmãos, esta parte da mensagem é para irmãos. Sim. Você observa as moças quando elas se conhecem. Uma das primeiras coisas que eles olham são seus amigos. Que cabelo! Sim, às vezes. Ah, é isso. Eles começam a tocá-lo. Ah, você fez isso. E eles até se referiram àquele que tinham aquele que fez esse tipo de ajuda. É assim que eles chamam. Sim, você não sabia disso, não é? É, eu também não. Eu só descobri porque estava com alguém e então um amigo muito querido chegou e a primeira coisa foi: começamos a conversar com a pessoa sobre isso e percebi que não tinha reparado no cabelo. Veja, cada um tem o que realmente observa quando Deus olha para nós. Ele não olha para o seu carro, para a sua casa, para o que você possui, para o que você está vestindo, para os diamantes que você possui e para o ouro que você possui. Ele olha para as suas ceras no espírito. Sim. Então você vê em todo o livro do Apocalipse cada igreja. Apocalipse, capítulo 2, versículo 2. Olhe para isso. Diz à igreja em Efésios que ele disse: eu conheço os teus caminhos. Ele lhes disse: toda igreja, eu conheço as vossas obras. Pastor Silas, essa é a única coisa que Deus sabe sobre você. Suas obras. Apocalipse, capítulo 2, versículo 9. Disse: eu conheço as tuas obras, sua tribulação, sua pobreza. É isso que Deus está olhando enquanto você olha para o seu cabelo. Alguém tem cabelo brasileiro, cabelo chileno, cabelo americano, cabelo egípcio. Deus não vê seu cabelo. Eu conheço as tuas obras. Apocalipse, capítulo 2, versículo 13. Conheço as tuas obras e onde habitas. Deus está olhando para os trabalhos. Uau! Apocalipse 2:19. Eu conheço as tuas obras. Amém. Aleluia. Deus está olhando para as obras. Sardis, a igreja em Sardis. Apocalipse 3:1. Conheço tuas obras. Que tens nome de que vives, mas estás morto. Apocalipse, capítulo 3, versículo 8. Eu conheço as tuas obras. Coloquei diante de ti uma porta aberta. É isso que Deus está observando. Deus está me observando. Ele está observando as minhas obras. Não a minha conta bancária, não o carro que eu tenho. Até você aqui nesta terra. Chega um momento em que você amadurece para de olhar para essas coisas. Um dia um irmão me disse: seu carro tem isso, seu carro tem aquilo? E eu pensei comigo mesmo,
Faz muito tempo que não encontro alguém assim porque eu conheço essas coisas. Mas já faz muito tempo que eu deixei de dar importância para isso. Seu carro faz isso. Seu carro? Ah, tem isso. É assim. É tipo, uau, já faz muito tempo. É uma coisa antiga. Quando você for mais jovem, notará essas coisas. Um dia eu estava. Não sei se devo lhe contar essa história. Acho que não quero te contar. Já lhe contei muitas coisas, muitas histórias. Acho que não devo lhe contar. Vou contar para outra pessoa. Todo mundo está olhando para algo muito diferente do que Deus está olhando. Deus olha para as obras, até mesmo quando você realmente morre. Um dia eu conheci um certo pequeno homem e eu. Ele estava. Ele estava doente. Acho que ele já morreu. E a esposa dele também já faleceu. Mas sabe, ele tinha sido diagnosticado com um tumor no cérebro. Mas ele fez uma cirurgia ou algo assim e ficou bem. E eu não sei exatamente como isso surgiu, mas ele disse: um homem muito rico. Se eu por acaso morrer e alguém vier buscar minha querida esposa para se casar com ela, ele disse: eu certamente ressuscitarei dos mortos e então virei e assumirei a pessoa. Uau! Mas veja, essa é uma mente em certo estágio. Em certo momento, você pode até implorar para alguém se casar com sua esposa. Por favor, você pode se casar com ela quando eu for cuidar dela para mim? Em certo estágio. Kenneth Tegan tinha uma tia ou alguém que morreu. Está em um dos livros dele. Logo no começo ele disse quando foi. Ela era bem jovem quando morreu. A moça que morreu, infelizmente. E então o marido dela já tinha crescido. Eles eram muito jovens, tinham uns 20 e poucos anos. O marido dela já tinha crescido e se casado com outra pessoa. Então, quando ele foi para o céu, encontrou essa moça que morreu. Alguns de vocês podem ter lido essa história porque há alguns de vocês aqui que sabem tudo. E então, quando ele finalmente conheceu o seu futuro marido, quando ele conheceu a senhora então perguntou sobre o filho e o marido dela e ela disse, com toda clareza e com grande interesse. E Ken estava dizendo que, como o homem tinha casado novamente, era como de alguma forma. E ele percebeu que a moça não estava nem um pouco interessada naquilo. Sim, e a moça disse para ele que, aqui, o que a gente percebe são quando as pessoas tomam passos espirituais, tipo quando alguém entra para o ministério ou se desvia, quando alguém se torna um cristão sério. Essas são as coisas que a gente vê, mas tudo isso de se ele casou. Ele casou, isso é tipo, não é nada. Sim, está no livro dele seguindo o plano de Deus para a sua vida. Algo assim. Um dos livros que quando você lê no começo, está logo ali. Não precisa ir muito fundo. Você viu essa história? Sim. Olha, no céu, eles estão monitorando coisas completamente diferentes. Um dia, uma senhora, a esposa dele morreu e ele ia se casar de novo. Então ele arrumou uma amada. Aí eu encontrei com ele e disse: você vai casar, Meli? Ele disse: bispo, eu me sinto culpado. Eu me sinto mal de arrumar uma amada. Eu me sinto mal com isso. Ele disse. E ele explicou, disse, porque eu sinto que estou sendo infiel à minha esposa. Como é que eu vou ficar com outra pessoa?
É um fracasso. Você vai ver se isso acontece com você. Ore sobre isso. Você pode se sentir mal. Sim. Mas enquanto você está se sentindo mal com isso, ela já está seguindo em glória. Não importa se você tem uma vaca ou uma casa. Quando você faz um movimento espiritual, eles estão observando porque as coisas terrenas não têm valor ali. Sim, todo o dinheiro que estamos adquirindo e as coisas que estamos obtendo não são nada. Uma coisa que Deus está observando e monitorando. Está em uma tela no céu. Suas obras para mim. Quero ir para o céu com muitas pessoas. Quando eu chegar ao céu, quero apresentar as pessoas. Todas essas pessoas. Eu tentei conduzi-las até você porque eu queria agradecer por ter me salvado. Eu queria agradecer por ter me salvado. Você não quer agradecer a Jesus por ter salvado alguém como você? Alguém como você? Pense bem sobre isso. Mesmo depois de você ter vindo para Cristo, não é fácil. Como se você estivesse em Cristo e pronto, você já está de um jeito. É um dos mistérios do reino. O bem e o mal estão juntos no mesmo reino e todos estão crescendo. Sim, é um dos mistérios da igreja. Você vê uma pessoa muito ungida passando bem também com um espírito maligno. Jesus, não quero entrar no reino porque não é isso que estou tentando fazer no acampamento. Mas na lateral só foi. Lembre-se, enquanto os homens dormiam, alguém veio vendeu coisas. Escadaria. E quando ele acordou, ele viu. Ele disse, quem é esse? E eles disseram, temos um inimigo. Somente um inimigo fez isso. Ele disse, devemos cortar? Não, deixe os demônios. Deixe os demônios e deixe todos os híbridos. Deixe todos os espíritos malignos. Deixe-os lá. Deixe-os crescer juntos para que você possa ter uma pessoa muito boa com um espírito maligno. Está tudo junto, lado a lado. Mas se você está na igreja há algum tempo, você deve conhecer alguém que é muito bom. E também tem um espírito maligno que você não quer chamar de espírito maligno. Você diz que é uma personalidade ou ato, ou você sabe, um defeito ou uma característica ou algo assim. Mas é algo plantado pelo inimigo enquanto os homens dormiam. E todos eles estão crescendo juntos. Você deve conhecer alguém assim. Assim, muito bom aparentemente. Bom, simpático cristão. Com uma presença clara de algo que vem em outros momentos. Ela se manifesta, mesmo no seu casamento. Alguns de vocês dizem isso. Às vezes vocês conseguem ver isso. Como tudo é perfeito, exceto quando o espírito chega, outro espírito entra na pessoa. Você até se pergunta como consegue fazer. Sim, como esses dois podem estar em... É possível? Por que isso é possível? Está escrito na Bíblia. Deixe-os crescer juntos, lado a lado. Sim, vou lhe mostrar uma. Vou lhe mostrar um dos nossos filmes. Você vê o mal e o bem lado a lado. O homem que Jesus libertou dos demônios no jardim de Gadara não foi andando até a igreja. Ele correu. Quando ele viu isso, ele começou a correr. Alguns de vocês vieram, simplesmente foram andando até a igreja para ver Jesus. Sim, demonize as pessoas com 6.000 demônios. Você vê? O problema é que não consegue imaginar quantos demônios cabem na ponta do seu dedo. Calculou a Bíblia diz que um homem tem um espírito maligno.
Vai e traz mais 7. Como os 7 se encaixam? E como estava o homem com os 6.000 demônios? Onde eles estavam? Então isso significa que em um lugar, talvez no seu ombro, pode haver cerca de 380 deles. Well. Sussurrando. É por isso que você vê na mesma igreja alguém que é muito bom, ministrando, cantando, fazendo coisas da igreja. E tem uma coisa também, quando a febre vem e a coisa vem, você vê que a pessoa é diferente. Talvez venha como cenário ou para definir certos lugares. É um dos mistérios do reino. Voltando ao que eu estava lhe dizendo antes, do que eu estava falando, você esqueceu. Você não consegue se lembrar. O que Deus está observando são as suas obras. Deus não está lavando o seu cabelo. Não é o seu dinheiro, suas roupas, isso, aquilo, seu carro. Ele está observando suas obras. Então, quando você começa a plantar igrejas, Charlie, você entra no R e todos nós. Daqui a 50 anos, quase todo mundo aqui vai estar morto. Daqui a 50 anos, se eu estiver vivo, terei 101 anos de idade. Não é provável, a não ser que, quero dizer, eu de repente recebo uma unção para a vida longa, tipo Matusalém. Esse tipo de unção é: quem vive não morre, continua vivendo. Um jovem pode morrer, mas esse homem continua. As pessoas mais velhas pegam doenças, coisas acontecem, mas você não morre. É assim com quem tem vida, sabe? Eles simplesmente vivem. Então, se Deus abençoar com vida, eu posso facilmente chegar aos 100. Mas se não, daqui a 50 anos, a maioria de nós já era. Te vejo por aí. E quando você chegar lá, assim que você chegar, a Bíblia diz que está determinado por Deus ao homem morrer uma vez. E depois disso, então, vem o juízo. Samuel, venha. Quando você morrer, venha e morra. Deus te livre que você não morra. Morrer, deitar-se, morrer. Você morre descansando. Mas assim que você morre, os anjos vêm e o acordam imediatamente. Levantar, levantar, não dormir. Levantar. Levante a mão. Para aqui? Não, não. É hora do julgamento. Só não descanse. Em funerais, as pessoas passam pelos processos judiciais selvagens. Interrogam a pessoa. Seriamente, tente esse dado novamente. Vamos ver. Você não fez isso. Bem, veja bem. Assim que você morre, eles o acordam imediatamente. Levantar. Ele não consegue dormir. Acima. Então o tribunal virá. Sim. Se for uma Bíblia, ela é designada ao homem e depois disso, significa diretamente o primeiro julgamento. Levantar. Então você pensa na pessoa. Ele parece em paz. Você deveria verificar e ver o que está acontecendo lá em cima. Parece muito tranquilo. Ela estava sorrindo. Ela parecia muito pacífica, suando um pouco. Perguntas sérias. E você diz meu sapato, meu carro, meu cabelo. Bobagem. Aqui não olhamos para isso. Aqui. Sente-se. Agora, número 2, plantação de igrejas. A grande vantagem de plantar igrejas é que isso te ajuda a ir verdadeiramente até o fim com Deus. Isso te ajuda a ir profundamente até o fim com Deus.
O que eu quero dizer com até o fim, de forma significativa? Não há nada que você não vá aprender quando planta uma igreja. Se você não planta uma igreja, você só vai conhecer uma parte do cristianismo. Mas se você planta uma igreja, você vai aprender tudo. Você aprenderá instrumentos, aprenderá música, aprenderá coral, aprenderá pregação, aprenderá ensino, aprenderá aconselhamento, aprenderá batismo, aprenderá visitação, aprenderá oração, aprenderá. Não há nada que você não aprenda. Dinheiro. Como você aprende direito? Você aprende, olhe para mim, tantas coisas eu sei, tantas coisas eu sei. Eu os conheço por causa do trabalho na igreja. Sim, quando você planta uma igreja, porque você se considera um bom pastor, todas essas áreas entram em jogo. Sim, você não pode. Você não pode ser apenas um bom pastor sem todos esses elementos, porque é um tipo de vaso que Deus usa. Então levante-se. Você quer a unção que estou carregando. Essa unção vai para um vaso que pode controlar sua esposa. Sim, sim, sim. Isso é uma verdade absoluta e inegável. ILT, break time igual 0.5S e GT. Vai combina perfeitamente e harmoniosamente com todas essas coisas que foram ditas e apresentadas, de forma completa e abrangente. Tudo faz parte. Por que pastores muitas vezes não se saem bem? Muitos apresentaram de suas casas o casamento 1000 apresentado. O casamento não está dando certo. A esposa é a líder número 1 do partido de oposição, presidente do partido de oposição. Mas quando você os vê na igreja, quando você pergunta, como são tão velhos? Ela está no trabalho. Ela disse a saudação para cerca de... É como se a coisa real fosse a esposa. Ah, sim. Não peço desculpas pelo que estou dizendo. Não tenho desculpas. Você quer a unção. Ele vai para um tipo de recipiente. Você tem que se levantar e você assumir o controle em sua casa. Sim, nos seus filhos. Eu disse para meus filhos, vocês podem ser muçulmanos, mas quando estiverem aqui, vocês serão cristãos, enquanto estiverem debaixo do meu teto. Depois vocês podem ser muçulmanos, mas agora vocês são de Cristo. Sim. E no domingo todo mundo vai para a igreja, até os animais. Todos nós vamos para a igreja. Sim. Você está ouvindo? Você ainda está aí? Sim. Então isso faz você se desenvolver em todas as áreas. Mas por que você está sentado? Você está sentado. Aí! Ele não consegue se controlar, a não ser controlando a esposa. Escuta. Se você só tem uma Bíblia, você nunca vai se entregar totalmente no ministério. Se você vai de igreja em igreja pregando, quando chega, faz um bom sermão e tudo mais, e vai embora. É um 1/20 do trabalho que você aprenderá se quiser. Tente ser um pastor. Como se relacionar. Olha, eu tive que aprender a sorrir. Minha esposa costumava me dizer, você não é amigável. Sorria. Então comecei a praticar o sorriso. Você conhece esses jovens? Quando eles tiram fotos, os sorrisos são artificiais. É tudo. Então você diz que a imagem é bonita, mas eles aprenderam como fazê-la. É isso que eles têm.
uma pose e tudo mais. Eu vejo você. Minha esposa costumava sentar ali. Então ela olhou para mim. Ela está me lembrando de sorrir. Sim, para ser amigável. Tantos aspectos que você aprende. É por isso que algumas de nossas igrejas não estão funcionando. Deus, motores diferentes não estão funcionando. Os aviões raramente têm apenas um motor. Em outras palavras, não é só uma coisa que mantém ele voando. Muitas coisas estão funcionando juntas. E não é só ser um ser humano. É por isso que eu digo isso na África do Sul. Você raramente vê um sul-africano começando uma igreja em Gana ou na Nigéria porque está faltando alguma coisa. Não é como se a pessoa não soubesse a Bíblia ou algo assim. É um chip. Queremos ajudar você a ter esse chip. Sim, é como se várias coisas fizessem você voar. Quando um avião voa, várias coisas acontecem. Várias coisas estão trabalhando juntas antes que a coisa aconteça. Sempre perguntei aos pilotos o que faz o avião subir. Em um ponto que começa é da cauda. Ele me mostrou o rabo. O que é o rabo? As costas. Ele simplesmente faz isso. Quando isso acontece, ele simplesmente sobe. E o cálculo do peso e do volume do avião. Sim, e tantas coisas. Então é ser pastor. Muitas, muitas, muitas coisas. Quando cheguei de manhã, eu disse a mim mesmo, sabe, a adoração sul-africana há algo doce nisso. Sim. Você tem tantas coisas que são necessárias, incluindo outras coisas que você não tem, para fazer a coisa funcionar de um certo jeito. Mas se você chega na África do Sul, tem uma sensação, tem algo na adoração e no louvor sul-africano que é simplesmente especial. Sim. Mas você também precisa de algo que te torne internacional e de mente aberta. Tô te falando. Isso que estamos tentando incentivar e ensinar. Digo, se quiser, tente começar uma igreja. Todos os motores forçados a funcionar para começar. Esse aqui tem que funcionar. Sua simpatia. O motor vai começar a funcionar. O motor do sorriso vai começar a funcionar. Tudo em você tem que funcionar. Você não pode deixar alguns aspectos mortos. Você vai aprender isso. Você vai aprender isso. Você vai aprender isso. Quando comecei uma igreja em Genebra, eu virei diretor de música. Assim, virei um diretor ocupado. Eu mesmo comprei os instrumentos. Não tinha ninguém. Comprei teclados, órgão, guitarra, bateria. Eu ensinei pessoas a tocar. Eles não sabiam. Ninguém sabia tocar. Sentei com um baterista. É assim que aperta. Pô, e aperta. Então, parar. Eu mostrei para ele como a gente faz. Você vai aprender a tocar bateria. Você vai aprender tudo. E se você não aprender, tem muitas coisas, inclusive controlar sua esposa e deixá-la ir aos acampamentos. Você vê que sua igreja não pode funcionar. Veja bem, quando você chega a um acampamento, você pode facilmente ser alvo de orações para que não se torne uma estrela depois de tirarmos fotos com você. Sempre há estrelas em todos os acampamentos. Sim. Se sua esposa está na sala com você, você não pode dizer a algum marido que ela não pode dizer a eles: levantem-se, levantem-se, vamos à igreja. Alguns pastores estão sempre atrasados por causa de suas esposas. Eles estão sempre atrasados. É sempre uma luta. Você não consegue superar isso e vê que isso se torna um problema. Veja, anos atrás,
Quando eu estava indo para a igreja, percebi que, olha, minha esposa não tem a capacidade de ser pontual como eu sou. Ela não tem isso. Então eu me desvinculei disso. Eu superei esse problema. Eu vou antes para que você venha depois. Assim podemos estar felizes na igreja. Quando percebo, já discutimos sobre o horário antes mesmo de chegarmos. E a esposa nunca admite que está atrasada. Ela diz, me apresse, sei o que estou fazendo. Tudo bem, quando você for deixada para trás por um avião, vou rir e não vou dizer nada. Quando eu te disse para se apressar, você disse que eu estava falando demais. Agora o avião já foi embora. Você fica fazendo isso, fazendo aquilo. Você fica fazendo isso, fazendo isso, fazendo isso. Se você é legal, você é legal. Não tem mais nada que você possa fazer sobre isso. Então, se você não consegue fazer sua esposa vir, faz parte. Seu casamento vai ser afetado. Isso faz você se esforçar ao máximo. No casamento, você tem que ser feliz. Você tem que ter felicidade. Sim, às vezes vou pregar. Percebo que chorei com minha esposa porque a Bíblia diz que Deus não responderá às suas orações. Você vê que eu tenho que resolver isso. Diga a Char, venha. Vamos sentar e negociar para que tenhamos um acordo. Porque caso contrário, a unção será afetada. #, #HSim. Sendo pastor, você vai cancelar as pessoas enquanto briga com sua esposa em casa. Vocês não falam há 2 semanas. Como isso pode ser? Então você tem que resolver isso porque todos os quartis devem terminar às 17h30, antes do sol se pôr. Deve ter acabado. Verifique seu tempo. Aqueles de vocês devem ter discutido por volta das 5h30 que deve ser por causa da Shur ter começado uma igreja. Por que você tem que pregar no domingo? Ele irá controlar você. Eu lhe digo que este é o melhor trabalho que você pode ter na vida. Ele vai. Isso fará você rezar. Você se dedica totalmente à oração. Sim. Você vai com tudo para cima dele. As pessoas não estão lá. O que você vai ver, Senhor? Envia-os do norte, envia-os do sul, envia-os do leste, envia-os do oeste. Senhor, eu oro para que os cause. Vós os fazeis vir de longe. Fale com eles. Envie designe seu anjo. Designe seu anjo de crescimento para a igreja agora. Envia-o, Senhor. E você? Agora você estará em oração, a menos que seja tão fleumático que não se importe quando as pessoas não vêm. Você é apenas um homem esperando o que vê antes. Sim, você aprenderá adoração. Aprendi a ser um líder de louvor somente por causa da igreja. Sim, até hoje eu leio adoração, mas agora tenho uma cantora. Então eu leio as palavras e ela canta. Porque o louvor da sua igreja tem que ser bom. Então, se você quer desenvolver indo para todos os lados, tenha uma igreja. Tenha uma igreja, até mesmo seu casamento, seus filhos. Porque quando seus filhos também começam a dizer, quanto ao papai ou à mamãe, isso é só igreja, isso e aquilo, tanto faz. Mas em casa, isso e aquilo, você vê que é forçado a se endireitar. Sim, igreja é muito boa, viu? Quem sai da igreja, sai da própria vida e diz, não consigo. Você está saindo da sua vida. Só continue falando. Ninguém vai falar nada. Tente ser pastor e você vai ver. Você mesmo vai ouvir mensagens. Ninguém vai te contar. Você tem que ouvir podcasts. Ninguém vai contar a você mesmo. Não quer ouvir o que está acontecendo. Sim, você. Você vai verificar e ver. Sim, alguns de vocês, pastores, devem ter deixado suas esposas pararem de pregar. Vamos começar de novo para que a espiritualidade retorne. Sim, às vezes,
Quando minha esposa vai pregar, ela vem até mim e diz que eu deveria orar por ela. E eu me sinto tão feliz, me sinto tão poderosa. Porque ela também não pode pregar se não estiver submissa. Ela não tem cobertura. Se eu disser que tirei minha cobertura, ela fica indefesa. A cabeça dela fica exposta aos demônios. Sim, então ela tem que vir até mim e dizer: ore por mim, por favor, vai lá. E eu digo: meu querido Pai Celestial, não permita, de forma alguma, ó Deus, que ninguém na sua casa, nem um só membro em sua família, seja carnal, seja dominado pela natureza pecaminosa, vivendo segundo a carne. Sim, eu te peço humildemente, por favor, não permita que isso aconteça. Plantar igrejas é muito vantajoso para a sua vida. Amém. Número 3. Sente-se, irmão. Eu te ligo novamente em breve. Problema grande. Você não fez seu IAS. Não sei como vocês chamam isso aqui. Coisas diferentes que você tem que fazer, é melhor fazer. Efésios, capítulo 2, versículo 8. 4. Pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. É um presente de Deus. Aleluia! Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, e as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Efésios capítulo 2, versículo 10. Há alguns bons trabalhos que chamo de tarefas de casa. Espera-se que você faça isso. Rende. Quero fazer a lição de casa antes que digam venha. Trabalhando, dando o melhor. Não quero ir para o céu e ouvir tinha isso aqui. Venha. Tem tantos pontos que precisamos discutir com você. É esse aqui. Você não fez isso. Isso. Não. A Bíblia diz que essas obras foram ordenadas antes do mundo começar, antes de você ser criado. Deus já determinou obras específicas e alguns de nós vão ficar diante de Deus. E o que você vai dizer? Você vai ter sérios problemas. E não é todo o trabalho do mundo. No entanto, veja, eu não posso fazer seu trabalho. Você não gosta dos meus filhos. Meus filhos estão na escola, na universidade. Eu os amo muito. Não posso fazer o trabalho por eles. Chega um momento em que você precisa fazer seu trabalho. E eu também faço o meu trabalho. Sim. Então você deve perceber que a diferença entre bispo e faróis é você como pessoa. O Lighthouse nos oferece uma oportunidade onde você pode finalizar seu trabalho. Seu trabalho. Você tem que fazer seu trabalho. Vamos trazer muitos de vocês aqui. Eu nem sei seus nomes. Eu sei. Só conheço alguns nomes de pessoas aqui. De onde veio? Vocês, pessoas, trabalham. Meu trabalho é mínimo. Venho uma ou duas vezes. Falo e vou embora. Chamei alguém para uma reunião. Eu disse isso. Eu disse para terminar. Essa é a minha parte. Aqueles no chão, pernas, andando casa a casa, trabalhando. O trabalho deles. Eles também são designados para fazer esses trabalhos. Então, se eu te chamar e disser venha e depois disser vá. Você não vai. Não teríamos ninguém aqui. A gente só ficaria vazio. Estamos apenas vazios em uma sala. Não tem ninguém. Na verdade, nem haveria reunião. Então não confunda o seu trabalho com o meu trabalho. Entendeu agora? Não confunda o seu trabalho com o meu trabalho. Não fique confuso achando que é trabalho quando você vê o bispo fazendo. Você está cumprindo o seu trabalho. Não, o seu trabalho e o meu trabalho têm uma pequena interseção. Tem uma pequena interseção ali. O seu trabalho está ali e o meu trabalho está aqui. Interseção onde eu me conecto com você e te ajudo a trabalhar. E você também me conecta e me ajuda a trabalhar. E é isso.
mas você vai responder pelos seus próprios trabalhos. Não diga, o farol trabalhou. Então, quando eu for para o céu, o farol é qualquer coisa. Então, farol o que afinal? Eu pensei que não existia nada disso. É você, pessoalmente, o que Deus te falou. Então, pessoas que pararam de pregar, vocês sabem que deveriam estar pregando. Você parou, pessoalmente. Você, eu estou bravo. Você concorda comigo? Eu. Você é amoral, um mero motor como eu. Você está bravo comigo e o que isso vai resolver? Quanto a você, o que você foi chamado? É melhor você garantir que está fazendo o seu trabalho. Porque quando chegar a hora, você vai ver que não. O trabalho era para ser feito. Eu não fiz. Eu não consegui fazer. Eu não fiz a minha parte. 1000 igrejas aqui, mas 100 estabelecidas. Enquanto estou aqui, Missão África do Sul. O Espírito Santo me disse: estou falando de plantação de igrejas. Plante um preparo. Semeie sementes de igrejas. O reino de Deus. Diga-lhes para semearem sementes. O reino de Deus está chegando. Pregue sobre o reino. Pregue sobre sementes. Diga-lhes para plantar sementes de igrejas, sementes de pessoas, sementes de livros em todos os lugares. Diga a eles para se prepararem. Prepare-se para encontrar Deus. Você não se prepara. Terminei minha parte. Eu não posso ficar aqui. Domingo eu vou embora. Vou sair daqui nos próximos dias. Vou encontrar os membros Zimbábue e Zâmbia. E vou encontrá-los na fronteira. Vou fazer um acampamento com eles. Diga a eles a mesma coisa. Eu vou dizer a eles e vou deixá-los. Se não quiserem, eles podem ficar lá mesmo. Não tem nada que ninguém aqui me dê dinheiro ou me pague. Ninguém. Eu não sou pago. Não tenho benefício, porcentagem, remuneração, vantagem, lado de vocês. Não há outro motivo além de fazer o que você tem que fazer. Se você não consegue entender isso, fique. Você vai responder e vir. Minha membro da igreja estava doente. Ela estava morrendo. O médico disse para a filha dela, disse para ela que só existem 2 pessoas vivas com essa doença que ele conhece, que ainda restam. Então ele disse para ela, você vai morrer. Então, quando ela estava comigo, eu fiz uma pergunta para ela. Por que quando a morte bate à sua porta, você fica com medo? Ela disse. Eu perguntei para ela, eu tenho sido um bom pastor? Ela disse, bispo, o senhor tem sido um bom pastor. Você me disse que não é agora que vai me contar. Você disse isso o tempo todo. Agora que a morte está me encarando, eu posso te dizer, você disse que não foi jeito. Você disse tudo. Como eu posso ver a morte assim? É o certo. Você tem me dito isso. Vida real. Você não pode ver a morte agora, mas se isso está acontecendo agora, você começa a ver se eu estava lhe dizendo que é certo ou apenas enganando você com mentiras sobre prosperidade e coisas do tipo. Você acha que eu não acredito em prosperidade? Não prosperei? Eu prosperei. Quando você me vê, pareço estar com fome. Por que você parece irritado? Então é melhor você fazer seu trabalho. Eu estou fazendo o meu. Mimi, estou aqui. Sabe, eu nunca soube que essa era uma das minhas vocações. Fui igreja na América, preguei pastor. Ele é bastante analítico. E quando eu terminei de pregar, ele disse, você sabe, nós também ficamos assustados e comovidos. Então ele contou a alguém, sabe? Ele estava falando com alguém, não comigo. Ele disse que sua vocação é desafiar e encorajar as pessoas a trabalhar para o Senhor. Ele disse que era um homem branco. Ele disse para ele que essa é a vocação dele. Por isso, quando ele vem, sentimos vontade de trabalhar para essa é a vocação dele. Nunca ouvi ninguém me analisar desse jeito antes. Sabe, alguém pode te analisar como se você jogasse, fizesse gols. Ah, esse cara é muito bom pela direita. É bom quando passa pela esquerda. Está atrás dele. E eles têm uma análise. Então ele estava me analisando. Ele disse que está ligando para encorajar as pessoas e desafiá-las a trabalhar para Deus. É por isso que você se sente assim quando ele prega. Ele disse que todos nós nos sentimos comovidos. Preguei no primeiro do segundo culto. Os vou a pregar. O lugar inteiro estava tremendo. Sim, então o homem mais rico da igreja veio até o pastor e lhe disse que esta era a melhor mensagem. O homem mais rico. Ele era multimilionário. Multimilionário. Milionário em dólares. Ele disse a ele, disse ao pastor que esta é a melhor mensagem que esta igreja já pregou, incluindo suas mensagens. O homem mais rico da igreja.
o homem mais rico da igreja, incluindo suas mensagens. Sim, o que aconteceu foi que ele enviou uma mensagem para diferentes pastores da igreja, e depois os pastores. Um dos pastores me contou que esse cara vai causar problema, porque o que ele está dizendo é que essa é a melhor mensagem já pregada na igreja. Então o cara decidiu contar ao pastor que essa é a melhor mensagem já pregada nesta igreja, incluindo suas mensagens. E qual era a melhor coisa sobre o inferno e o céu? Um dia vai me agradecer, bispo. Encorajou a fazer. Eu não pensei. E agora, como posso ver, o céu é como você. Ficarei fora por 3 dias. Eu agradeço. Você me disse algo para fazer. Eu agradeço por isso. Eu agradeço. Sim. E meu trabalho não é seu trabalho. Eu já estive em Polova. Então, as pessoas com quem você veio, onde elas estão? Onde? De onde vocês são? Corina, algumas pessoas. Ah, sim, eu não os conheço. Então você. Esta é para você. Veja, meu papel. Eu cruzei com você por um curto período de tempo. E sua esposa. Não, não, você sabe. E depois disso, é você. Se quiser, não faça. Esteja lá. Se você não quiser fazer isso, esteja lá. Antes do mundo, ele e Deus ordenaram que vocês andassem naqueles bons caminhos. Se quiser, não faça. E quanto a Deus, ele encontrará uma maneira de fazer seu trabalho. Sim. Amém. Tudo bem. Obrigado. Você pode se sentar. Número 4. Eu lhe dei 3 razões pelas quais isso é vantajoso, não é? Qual é a primeira razão, hein? É a palavra que é a única coisa que ele está observando. Você tem favor com Deus. É a única coisa que ele está observando. Número 2. É o único jeito de ir até o fim com Deus. Número 3. Garante que você fez sua lição de casa. Número 4. Isso te mantém consciente de que a eternidade está chegando. Amém. Isso te mantém consciente da eternidade, de que o céu está chegando. Porque quando você prega para si mesmo, você se torna consciente da eternidade, é só uma questão de tempo. É só uma questão de tempo. Tempo, 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 tempo. Amém. O tempo é apenas uma questão de tempo. Em pouco tempo ele desaparecerá. Sim. E quando pensa no céu e na eternidade, começa a se sair bem. Quando está na escola e pensa nas provas, comporta-se como bom aluno. Estudantes, levantem a mão. Vou dar uma dica para sempre passar nas provas. Muito bom. Muitos de vocês são estudantes. Essas são as pessoas de que Deus precisa. Vou contar um segredo para vocês. Não se preocupe em ler demais. Encontre as provas antigas e use as perguntas para ir atrás das respostas. Você vai começar a tirar F nas suas provas. Não esquente a cabeça. Quando usar as perguntas várias vezes, acaba lendo e vai se lembrar. Porque quando vê de 1999, 4. Essa é de 1999. Questão 4. Quando pedem para desenhar um olho e identificar as partes, você percebe que caiu em 2004. Desenhe um olho e identifique as partes. Caiu em 2009. Em 2009. Por que quando está lendo o livro e vê imagem em olho, pensa
Isso é complicado. Aí você vira a próxima página, mas não sabe que isso caiu em 2004 e 2009. A primeira pergunta é uma pergunta muito popular. Desenhe o olho e identifique as partes. Então, as pessoas que não vão bem na escola, elas não aprendem com as questões de provas anteriores. Esse é um dos principais motivos. Quando eu estava na faculdade de medicina, uma vez fizemos uma prova. Um dos meus colegas não viu, não passou por algumas das questões de provas anteriores. Então, nós que estudamos as provas antigas, acho que tirei 96%, 92%, todo mundo tirou 90%, mas ele tirou 50%, 256%. Aí o professor chamou ele e disse: venha ao meu escritório, e perguntou para ele: o que está acontecendo com você? Você não tem as questões na sua casa? Você não está revisando as questões antigas? Sim. Você tem algum problema pessoal? Você tem algum problema conjugal? O que está acontecendo com você? Então Deus está te perguntando hoje: o que está acontecendo com você? Você não está pensando na eternidade? Pense nisso. Pense em você deitado assim. A morte chegou. Anjos, morte. Imediatamente julgamento. Agora você começa a se preparar. Então, o que eu devo fazer se eu estiver mais morto? Até nos negócios. Quando você lê livros de negócios, eles fazem você pensar na morte. Quando você pensa em guerreiros, soldados, eles pensam na morte antes de ir. Quando você vai lutar uma guerra, eles fazem você usar uma corrente no pescoço com seu nome. Eles fazem você escrever seu nome nela. Por que eles pensam nisso? Que você pode morrer. Sua cabeça pode ser explodida. Você não sabe quem é. Nós usamos isso para dizer: ó, Robin, Robin. Pelotão número C4. Seu número é C288340056EYKWAL. E você escreve seu testamento. Eles fazem você escrever seu testamento. Quando você vai como missionário, você vai com sua mala, com seu caixão, tudo pronto para a morte. Sua mala e seu caixão. Sim, missionários com caixões. Sim, um pacote completo. E quando você pensa na eternidade e na morte, você para de brigar. Quando você se despede, tente resolver, pois pode ser não volte casa a conversar pessoa. Todo mundo tem dia que sai pelo portão e não volta. Quando vai, não volta. Você para de brigar, começa a ter paz e a pensar em coisas para o futuro, em vez de insistir em questões e brigas que nunca acabam. Quando você pensa nas provas, você se sai bem. Todos vocês que estão na escola, eu sempre passava, mesmo fazendo as coisas erradas, quando tinha as perguntas no meu bolso. Perguntas de provas antigas. Eles costumavam me chamar de Odini, o mágico. Quando eu estava na escola, me chamavam de Odini mágico. A pergunta era mágica. Perguntas de provas antigas, a pergunta que vai cair era ilegal. Estou pensando, nos anos anteriores. Nos anos passados. Bom, se você olhar, não dá para criar muitas perguntas. Se você quiser fazer perguntas sobre essa sala, qual é a cor do teto? As perguntas. Eles têm que repetir, no ano que vem, a cor do teto ou do chão. Ano passado perguntaram sobre o teto. Esse ano vai ser o chão. Isso é tudo. E as vantagens de um teto branco? As desvantagens de um teto de cimento? Piso e pronto. HU. O que você acha? Então a mesma coisa. O céu, os mesmos pastores. Cristãos que não fizeram nada. O juiz, quando você lê o livro de réplica. É por isso que gosto de respostas. Porque é como um livro de perguntas passadas. A missão final é um livro que contém cristãos mortos quando chegaram ao céu. Especialmente pastores mortos. O primeiro é um cristão comum. Então, 3 pastores e uma mulher, 5 pessoas no céu e morreram. Um cristão normal que não fez nada. A pior coisa que você pode fazer é nascer de novo e não fazer nada. É a maior loucura. Vai e leia a pergunta final. O capítulo é chamado de Trono Branco. Ele conheceu um cristão, depois um pastor que fundou igrejas, outro que escreveu livros, e por fim, um pastor e sua esposa, uma reformadora. E ele conheceu uma esposa e eles estavam brigando há muito tempo. E eles disseram que, quando estavam na terra, se odiavam. Ele disse que, por causa da igreja e da política, continuaram juntos, mas se odiavam. Quando chegamos aqui,
Fomos rebaixados e derrubados. Nós fomos derrubados. Ele disse que a gente brigava o tempo todo. A gente nunca extravasava. Era só por causa de algum acordo que tínhamos. Ele disse que a gente se odiava. Tinha que ficar junto. Tinha que viver junto pelos filhos, pela igreja. Então a gente deu um jeito de ficar junto. Se odiava. Esses caras foram rebaixados. Um cara disse: me deram uma doença humilhante. Algumas doenças são mais humilhantes. O que faziam com você no hospital antes de morrer? Você sentiu humilhação além da doença. Era uma doença humilhante que tive. E quando me senti humilhado por causa daquela doença, clamei a Deus e me arrependi. Eu disse que, se não, eu teria ido para o inferno. Sim, o pastor e eles. E ele disse: cheguei, orar associados recebessem doença, mudassem tarde. Eles eram eu. Perguntas passado, respostas passado. E o que aconteceu com as pessoas? O que mais você quer ouvir? LC sim. O cara que disse que é a maior estupidez ser salvo e ficar ali sem fazer nada. É a maior loucura de um cristão. Capítulo 3, o trono branco, vai e leia. Eu não escrevi isso. Como foi quando você comprou? Todos irão para o céu. É questão de tempo. Uma vez salvo e lavado pelo sangue, vai para lá. Você vai ficar lá assim, nu, como quando vai para a prisão. Nem a América sabe sobre a África do Sul. Você fica nu. Eles vêm com câmeras, vários fotógrafos. Eles dizem: levante suas partes. Você levanta assim. Aí eles mandam abaixar de novo. Depois você faz tipo agacha, corvo. Você gira, agacha, se curva. Tudo. Tome sua decisão. Você não sabe. Sim. Quando chegamos ao céu, há nada. Argumentos concluídos. Todos os fotógrafos estão lá. Você levanta. Coloque isso aqui embaixo. Começando. Você está se escondendo. É por isso que estou aqui falando. O que você pensa? Você acha que é isso que estou pegando? Eu ainda não sei. Você acha que eu ainda não sei? O que estou dizendo? Você acha que estou compartilhando uma revelação nova e maravilhosa? Nova revelação. É para você. Então não brinque com isso. Deus te ama. Espero que Ele não te ame em vão. HU. Alguns de vocês são amor, mas o amor é em vão. Eu te amo. Gosto que você fale com você, mas você apenas esteja lá. Síndrome de Center Down lá. Well. Número 5. Você deve plantar uma igreja porque você foi criado para ser mais do que uma boa pessoa. Apenas uma boa pessoa. Você não pode ser apenas uma boa pessoa. Então, eu sou uma pessoa decente. Eu amo meus vizinhos. Eu trato todo mundo bem. Eu cuido da minha mãe. Eu cuido do meu pai. Escute, meu amigo. Há mais na sua vida e no seu ministério do que ser uma boa pessoa. Amém. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Amém. Deus quer que você seja mais do que uma boa pessoa. Não olhe para mim com esses olhos justos. Uau! Cristianismo decente. Um médico que não comete abortos. Você se sente bem. Sou um carpinteiro que não atrasa a entrega do seu trabalho. Sou um alfaiate que não conta mentiras. Sou uma enfermeira que não dorme com os médicos. Sou um médico que não dorme com enfermeiras. Isso é tudo que você pode dizer sobre si mesmo.
Você foi criado para ser mais do que uma boa pessoa. Amém. Você está me ouvindo? Eu disse que você foi criado para ser mais do que uma boa pessoa. Você foi criado para boas obras, não apenas para ser uma boa pessoa. Você foi criado para boas obras, não para ser uma boa pessoa. Boas obras são diferentes de ser uma boa pessoa. Então eu sou um bom. Bom, você não é bom. E não importa o quanto você tente ser bom, ainda assim não é bom o suficiente. Tudo que vi foi você esperar. Seu marido lhe dirá: Uau! Uau! Quantos números você tem? Número 6. Número 6. plantio de igrejas. Tornar-se uma semente vai ajudar você a superar seus problemas pessoais. Amém. Não sei quais são os seus problemas pessoais. Não sei quais são os seus problemas pessoais. Amém. Aleluia. Quantos têm problemas pessoais? O quê? O quê? Doutor Go, você pode vir pegar seu microfone e descobrir alguns dos problemas pessoais que as pessoas têm? Sim. Conte problemas pessoais. Um pastor ou encontrar alguém comum. Ok, então deixa. Deixa eu ir para esse lado. São esses jovens aqui que têm problema? Sim. Fique de pé. Você é pastor? Certo. Conte para nós só um dos seus 6.000 problemas. Eu diria que um dos meus problemas é o trabalho escolar. Cargas de trabalho. O que há de errado com o trabalho escolar? Há muitas coisas para equilibrar, porque eu também trabalho em paralelo. Então, tento equilibrar meus estudos e trabalho ao mesmo tempo. Equilibrar os estudos e trabalhar para ganhar algum dinheiro. Ok. Sim. Você é pastor? Você é um pastor. Desculpe. Ok. Conte-nos um dos seus problemas. Ah, esse cara. Sim. Não consigo pensar em nenhuma agora. Não consegue pensar em nenhum problema? Isso significa que minha pregação é tolice. Você tem problemas? Você tem problemas? Você tem problemas na vida? Oi. Problemas? Ele quer se sentar. Uau, ele é um santo. Mudaremos seu nome para santo. Santo o quê? Sim. Qual é o seu nome? Mancha. Tudo bem. Então você tem problemas como cristão? Você é um cristão nascido de novo? 100%. Você tem problemas nesta vida? Você pode nos contar um dos muitos problemas que você tem nesta vida? Sim. 100%. Nery. Ok.
Fogo. Ok. Sim. Ficar de pé. Você é pastor? Você nasceu de novo? Sim, pela graça. Você quer servir a Deus? Sim, totalmente. Você tem problemas na vida? Bastante. Agora, um dos meus problemas é que, ok, sou angolano de origem, estou aqui há 10 anos. E o Homeraí Homero, vai expirar. Isso não vai acontecer tão cedo. Meu problema principal é que não estou trabalhando e estou estudando. Estou continuando. Já me formei, estou continuando. Agora não sei se volto para casa ou fico aqui. Meus pais estão esperando que eu volte para casa. E eu sinto que estou. Não sei o Espírito Santo, mas não tenho certeza. É isso. Você não sabe se fica aqui ou vai embora. Ficar aqui, voltar para casa. Mas você quer ficar aqui? Pelo trabalho, fazendo sim. Seus pais querem que você volte para casa? Para casa, porque eu sou o primogênito. E você está confuso. E muito mesmo. Certo. Mais 2. 2 problemas a mais. Sim. Fique de pé e conte para a gente. Você quer servir a Deus? Você quer servir a Deus? Você quer plantar igrejas? Você quer ser pastor? Você quer cuidar das pessoas? Você tem problemas? Sim, eu faço. Ok. Um dos meus maiores problemas é que eu não perdoo facilmente. Você realmente não perdoa facilmente? Sim, tem algum problema com isso? Esse é o meu problema. E você quer ser um? Eu sou um pastor. E um pastor deve perdoar. Ah, sim. E o seu problema é que você não consegue perdoar. É difícil perdoar. Você não perdoou? sente-se. Sim. Responda à pergunta. É um pouco pessoal demais. Sente-se. Ok. É menino ou menina? Sim. Então é menino ou menina? Sente-se. Na verdade, é meu pai. É um menino. O meu pai. Então não posso chamá-lo de menino. Ok. E é difícil perdoar as pessoas. E um pastor deve perdoar. Então é um problema. Ok. Tudo bem. Finalmente. Sim, você. Você é pastor? Você é pastor. Então, pastor. Ainda não. Todo mundo é. Ainda não. Você quer servir a Deus? Completamente. Você quer cuidar do rebanho de Deus? Sim, por favor. Você quer ser pastor um dia? Sim, por favor. Plante uma igreja. Plante uma igreja. Igreja Ômega. Nada igreja. Sente-se. Que tamanho de igreja? Qual tamanho? O lado da sua igreja. Lado. O tamanho. Quantas pessoas há no milhão? Supervisionar milhões de filiais de igrejas diferentes. Quando eles se juntam, é 1 milhão. Uau! Bata palmas para ele. Eu vejo. E você tem. Então você tem problemas porque quer fazer isso? Você tem problemas pessoais? Por favor. Certo. Conte-nos uma. Não consigo pensar em nenhuma agora, além da escola ministério. Porque quando estou ocupado, concentro-me nisso. Então estou tentando muito fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Escola e trabalho. Pastor Leidon, construir a obra de Deus e fazer trabalho, problema? Sim, por favor.
Mas ela te perdoou? Tan- Não sei. Quem? Ninguém tem. Você não machucou ninguém? Acho que não ouvi nada. Mas todos ficaram muito felizes quando você se levantou. Amigável. Você é uma pessoa muito amigável e todo mundo gosta de você. Eu acredito. Você já escolheu um? Ainda não. Otis, sente-se. Os problemas pessoais não estão realmente acontecendo de fato. Eu não os vejo. Não me sinto nada bem com isso. Preciso perguntar, de verdade. Qualquer pessoa. Sim, este irmão que toca teclado. Qual o nome dele? Tabiço. 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 Olá. Eu tenho cuidado. Olá. Aleluia. Um dos meus problemas pessoais às vezes é a falta de perdão. Falta de perdão. Algum dia. Sem mais perguntas. Próximo. Sim, você. A quem você não perdoou? Quero dizer, quem você encontraria se perdoasse? Menino ou menina? Garoto. Garoto. Uau. Ok. Sim. Sim. Bispo. Alguns dos meus problemas é realmente entregar alguns dos meus problemas, é verdadeiramente entregar totalmente meu casamento. Bispo. Cuide da sua aldeia. Meu casamento. Casado. Para cuidar do seu casamento. Como o Bishop estava dizendo, seja o melhor homem forte e seja um líder na casa. E você quer ser um líder. Quer ser um líder e tomar essa decisão de que estamos indo na direção certa. Mas isso não é problema dele. É um problema. Bispo. É um problema. Mas você está acreditando que Deus irá liderar. Por que isso é um problema? Bispo, como estamos aqui, minha esposa não está comigo, então acredito que ela deveria estar ao meu lado. À medida que avançamos e trabalhamos para Deus, não damos desculpas. Acredito firmemente que precisamos estar juntos, não importa o que façamos. E se as desculpas vierem e precisarmos ir em frente e dizer que preciso ir trabalhar, isso significa que não estamos pensando a mesma coisa e que eu também não sou um bom líder para convencê-la a ver o que estou vendo. Deus, o nosso Pai Celestial vai te ajudar. Venha, por favor, e deixe-me orar por você, meu querido irmão. Uau. Obrigado pela ajuda na vida, no casamento. Amém. Amém. Uau. Sim, mais um. Agora estamos ouvindo problemas. Esses são os problemas normais que temos. Sim. Levante-se e diga-nos. Sim. Você quer servir a Deus? Sim, eu faço. E conte-nos um dos seus muitos problemas. Um dos meus problemas é que, quando se trata de ministério, devo largar o emprego que tenho agora. Porque a família espera que eu seja o provedor todos os dias, ou devo ir para o ministério em tempo integral. Vou servir ao Senhor com todo o meu tempo e tudo o que faço. Quando vai para o ministério em tempo integral, cuidar filhos, família. Na minha família, na minha formação familiar, nunca tivemos uma pessoa ou um pastor que vivesse do ministério ou da igreja. Então eu também tenho essas perguntas na minha vida. Sim. Uau! Um problema de decidir se devemos servir a Deus em tempo integral.
ou manter meu atual emprego e servir a família. Deus ajudará você a decidir. E o que estamos ouvindo agora ajudará você a decidir. Mas você já é um pastor tardio? Você é um pastor tardio? Sou um pastor em potencial. Pastor em potencial. E depois um pastor e depois um pastor. Acho que devemos demitir esse cara. Apenas um tiro, apenas um movimento. Tudo bem. Deus cuidará de você. Ok, tudo bem. Alguém está se voluntariando para compartilhar um problema. Há um voluntário. Uau, bata palmas do voluntário. Sim. Sim, meu problema, normalmente quando não consigo fazer as coisas, é que sei que sou um evangelista e tenho que sair por aí, falar com as pessoas, pregar para elas. Então, quando não consigo fazer isso, fico muito frustrado. Mas estamos falando de problemas pessoais. Problemas pessoais, não problemas ministeriais. Pessoal. Sua vida, seu casamento, seu relacionamento, seu negócio, suas finanças, sua casa. Então demita essa moça. Uma parada. Ela é voluntária. Por que você é voluntário? Por que você? Não estou dando a resposta certa. Então você nos dará um problema pessoal, não ministerial. Ok. Sim. Às vezes fico com raiva do meu marido. Esse é o único problema pessoal. Raiva. Raiva. Quando você fica com raiva, o que você faz? Quais são as manifestações? Comecei a xingá-lo. Começo a dizer coisas. Você está chamando ele de nomes? Venha, traga a arma. Bem, vem onde você atira. Vou trazer sua boca. Vamos, abra a boca. Você está xingando seu marido. Hoje será o último dia. O marido dela está batendo palmas aqui. Hoje é o último dia. Você chama-se marido qualquer nome em nome de Jesus. Sua boca agora está santificada. O marido está muito feliz. Uau, sim, ele foi liberto dos problemas. Sim. Veja, quando você trabalha para o Senhor, sua vida pessoal, perguntar, desde que você está aqui, você não percebe que problemas pessoais resolvidos. Pense nisso. Enquanto isso, não estamos falando de problemas pessoais, mas enquanto as coisas acontecem, você vê que o problema pessoal, algo está lutando contra ele por você. É isso mesmo, é assim que funciona. Suas provas da escola. Você recebeu a maior dica de alguém que passou em todas as provas. Provas extremamente difíceis. É isso mesmo. Estou te dizendo. Esse é o melhor conselho que posso te dar para qualquer escola ou qualquer prova. Enquanto isso, você não veio aqui para treinamento de carreira ou aprimoramento acadêmico. Então, para quem está aqui, eu te digo, se você pegar a questão, abrir seu livro e conferir, e começar a entender, você vai ver que está se preparando para as provas de um jeito totalmente diferente. Você não vai sofrer e vai começar a ver sua nota subir como mágica. Sim. Então, Deus tem uma maneira de lutar contra seus problemas pessoais enquanto você o serve. Olha, hoje eu sou muito grato a Deus por uma coisa que quero dizer. Sabe,
Muitos dos meus pastores na Europa, América, Suíça e por aí vai. À medida que os filhos foram crescendo, você sabe, as crianças podem ir para a esquerda, para a direita, para qualquer direção, especialmente nesses ambientes. Mas eu agradeço a Deus, sabe, muitos deles, os filhos agora são filhos da igreja. Quero dizer, quando eles se tornam adolescentes e entram na casa dos 20 anos, isso é algo muito importante, porque antes disso eu conhecia pessoas. Esse aqui levou o filho para a América. O filho diz que agora é gay. O filho disse, agora eu sou gay. Euzinho. Você acha que o filho vai chegar e dizer, não acredito mais em Deus e que não existe nada como Deus. Por que foi para a universidade e voltou assim? Conheço muita gente assim. Então, todos esses filhos dessas pessoas, encontrei pessoas que passaram isso. Eles ficaram com raiva da igreja. A igreja e os filhos deles se afastaram porque as crianças foram cortadas. Eles não tinham amigos na igreja, então não sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam isolando seus filhos do resto das crianças da igreja. Algo ruim. Meus filhos, os filhos do bispo Sartre e do bispo Edieren, são melhores amigos entre si, assim como nós somos melhores amigos entre nós. Eles, as crianças, são melhores amigos entre si. É incrível. É como se a maioria deles estivesse se tornando pastor, começando igrejas. Muitos nossos já começaram igrejas. Os que se afastaram da igreja sabem que afastando seus filhos também. A igreja tem seu jeito de lutar. É como você não perceber se criou uma comunidade para seus filhos, mas não entende fazendo quando a criança sozinha. Você não percebe o efeito tendo na criança. Mas a criança está sozinha, cercada de amigos secularizados que não são a igreja. Então, se você consegue um amigo forte da igreja, todos os outros acabam sendo influenciados. Na Suíça, veja, eles são jovens, mestiços, casaram com pessoas brancas, são mestiços, todos são cristãos. Num acampamento como esse, todos estão sentados, são eles que estão animados. O fato de eu até estar vindo já é incrível. É incrível como a igreja tem uma maneira de lidar com problemas pessoais. Então, quando você se afasta da igreja, está se afastando da sua vida. Você está se afastando da escola, do casamento, dos seus filhos, de tantas áreas. Por isso que eu disse que a igreja, plantar uma igreja e estar numa igreja, eu quero dizer, meus filhos, um dos meus filhos foi questionado sobre como ele se tornou cristão. Ele disse, olha, foi o reverendo Oku, não foi? O que ele estava dizendo? Oku esteve lá por ele, tratou-o bem. Quer dizer, não foi exatamente como ele disse. Uma das coisas com as quais ele foi abençoado foi isso. Bem, ele não o tratou como se fosse filho do bispo, mas o tomou como seu próprio filho para poder bater nele, poder falar com ele. Ele não disse absolutamente nada. Ele pode fazer isso com ele. Assim que revelou-os fala, é isso que você será. Sim. Era como se fosse uma coisa de pai de verdade. Então, enquanto eu estava criando o reverendo e treinando, eu não sabia que estava ajudando meu filho e a mim mesma. Não pensei que estivesse treinando ou criando para fazer, mas não sabia que ajudando. Tenho que ser alguém que possa bater no meu filho por mim. Uau. Quando mandei meu filho para a escola, ele foi para uma escola em algum lugar da Inglaterra, onde havia uma igreja. Então, um dia liguei para ele e sua voz estava muito baixa. Eu disse que estamos bem. Então, o que você está fazendo em casa? O que você está fazendo? Estamos em jejum. O jejum, que rápido. Ele disse que estamos em um jejum de 40 dias. Eu disse 40 dias de jejum. 40 dias. Mesmo quando você está em Gana,
Você não está jejuando, sem saber que o pastor ali declarou 40 dias de jejum e ele caiu nesse jejum por 40 dias. Os MRA não jejuaram por 40 dias antes. Sem saber que enviando aquele sujeito para iniciar a igreja, eu estava salvando o meu próprio filho. Quais dias de jejum? A voz estava muito baixa. Estamos em jejum. Muitas crianças, à noite, usando o WhatsApp, Facebook, lutando boxe. Entre si, têm suas próprias comunidades. Voz. Quando retira seu filho da igreja, se afetando. Aqueles de vocês deixam espíritos de evangelização, um espírito de tolice, se machucando. Você está se cortando. É por isso que as pessoas nem sequer, você está se isolando. É tão triste. Recentemente encontrei um deles. A criança está, uma pessoa perdida, que fuma e não vai à igreja. Esse aí é ateu. Quero dizer, totalmente. Eles eram propriedades da igreja. Então o marido ficou revoltado e disse: estamos saindo da Lighthouse. Vamos. Como se ele estivesse me fazendo mal. Estamos vivendo o quê? Ele estava pulando. 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 Estamos saindo desta igreja. Pelo menos como ele. Ele está me odiando. Como se ele estivesse fazendo algo comigo. Você está fazendo algo consigo mesmo agora. Todos os amigos dos seus filhos são descrentes. Sim, eles são descrentes, fumantes, viciados em drogas, secularizados, pessoas demonizadas. E como será seu filho? Mostre-me seu filho, amigo. Eu vou te mostrar a natureza do seu filho. Sim, eu conheci um grupo de jovens. Todos eles dizem que não acreditam em Deus. Ou todos eles disseram, nós não acreditamos em Deus. Eu os conheci aqui na África do Sul. Nós não acreditamos. Não existe nada como Deus. Jovem africano, homem negro, não existe Deus. E então um deles me disse, falou, olha, para te provar, quando eu tiver um filho, vou chamar meu filho de Lúcifer. Para quê? Para que você saiba que eu não tenho medo de nada. E não existe nada como Deus. Não existe nada como Lúcifer. Isso está na sua imaginação. Foi isso que ele me disse. Jovens, quando seus filhos têm amigos assim, todos eles vão ser ateus. Então, meu caro amigo, quando você começou a igreja que eu comecei, praticamente não existe um lugar no mundo onde eu vá que não tenha sempre pessoas para me encontrar. Se eu desembarcar em Atlanta, eu até tenho onde ficar. Resolvi a acomodação. Eu resolvi a acomodação da Austrália a Joanesburgo, de Londres a qualquer lugar, todos os problemas de acomodação. É fantástico. Sim, uma igreja é como um organismo fantástico para se pertencer. Então, às vezes, quando algumas de vocês, esposas, que estão cheias de espíritos malignos, não ouvem o que estou dizendo. Veja, não há pastor que chame outro pastor que peça algum bispo que levante mulheres como pastoras e as nomeie. Eu até vou ter mulheres que vão ficar quase como bispos. Você assiste e vê que não há ninguém que goste e eles sabem que eu gosto deles. Então, quando eu digo isso, preste atenção. Não feche sua mente e diga, ele está falando alguma coisa sobre. Não, eu estou falando a verdade. Quando você tem mulheres que estão cheias de espírito maligno, lutando contra a ambição do marido de servir a Deus, cortando ele, falando coisas em casa, intimidando e usando palavras manipuladoras e atitudes no rosto, intimidando a visão dele. Você está lutando contra si mesma ou se odiando? Porque se o seu marido conseguir construir uma igreja com sucesso, você fez algo por si mesma?
A igreja é mais do que uma família muito pequena, mas até mesmo os problemas de solidão é porque você não está muito envolvida na natureza. É por isso que você está sozinha. Qualquer um aqui que esteja se sentindo sozinho é porque não está profundamente envolvido. Se você estiver profundamente envolvido, seu problema vai ser excesso de gente ao seu redor. Excesso de gente ao redor mesmo. Na verdade, olha, hoje é segunda-feira. Não venha. Que não haja reunião entre nós hoje. Eu preciso de um pouco de espaço para interagir. Excesso de gente, não solidão. Excesso de gente, não solidão. Você diz que não tem marido, não tem esposa. Você está sozinho. Sua solidão é porque você não está ativo. Se você for ativo, seu problema vai ser excesso de gente ao redor. Sim, eu já recebi visitantes que ficaram comigo por 1 ano. Eles vieram, eles nunca disseram quando iriam. A mesma pessoa não vai. Sim, 1 ano ele não vai assim. Ele está dizendo quando vai? Ele está questionando o momento exato em que isso acontecerá, buscando uma data ou um período. E eu não. Eu também não estou chupando ele, sem problemas. Um passado deve ser hospitaleiro, onde as pessoas devem poder ir até a sua casa e se sentirem livres. Sim. Você pergunta para uma esposa, a esposa tem que ser amigável e engajada. Minha esposa é um patrimônio. Porque minha esposa consegue deixar qualquer pessoa travada à vontade. Os advogados mais sérios e as pessoas mais duras. Ela simplesmente ria e dizia, por que essa cara? E aí você começa a rir. É só isso. Ela deixa todos à vontade. Não me senti à vontade. Mas ela foi colega de classe dele na escola. Então foi ela quem fez a gente se sentir à vontade e ficar amigo. E depois da igreja, ela vinha para o meu quarto. Meu quarto era minha casa. Meu quarto, meu escritório. Era tudo. E ela fazia sanduíches para todo mundo. Todo mundo ficava lá comendo. Mas não tinha nada para comer. Mas a gente comia alguma coisa. Não tinha nada. Alguns de vocês, quando tem alguma coisinha, guardam para si. Deixem eles irem. Quando eles forem, a gente vai comer até ficar satisfeito. É como se os visitantes tivessem que ir embora. Por que eles vão junto? A igreja está resolvendo problemas pessoais. Então comece uma. Tenha uma. Seja pastor de uma pessoa. Alguns de vocês, ninguém respeita. Ninguém te respeita. Na sua família, você não é respeitado. E na sociedade, você não é respeitado. Mas na igreja, você será respeitado. Você ficará surpreso. Uau. Então, minha oração sincera por você é que, por favor, não deixe nenhuma mulher demonizada afastar você do seu verdadeiro e importante chamado, meu rapaz. Certo, senhor homem que não tem problemas, você, senhor santo. Santo o quê? Santo o quê? Samaia. Sim, você será o terceiro, enquanto eu, o Papa João Paulo II e esse cara fomos feitos S. Então você é o terceiro. Problemas financeiros são resolvidos na igreja. Você pode não saber dos problemas financeiros quando chegar, e você ainda olha para a igreja. Se um milionário pode me chamar para dar uma palestra, então você mesmo. Claro. Os olhos devem abrir e perguntar o que está acontecendo na igreja. Isso está correto. E você aprenderá coisas financeiras. Diga que você realmente não pode propor propostas. A última vez que eu ensinei meu membro do chat, de forma bastante detalhada, como fazer um pedido de casamento, foi uma experiência verdadeiramente interessante e memorável.
Quem é esse? Michele? Ele não pode propor casamento. Venha, 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 por favor. Qual é o problema dele? Algumas pessoas dizem que ele não pode propor casamento. Algumas pessoas dizem que ele pediu em casamento. Alguns dizem que ele é amado. Essas pessoas são estrangeiras. Ele. A solidão. Existem pessoas solitárias na África do Sul. Há estupradores aqui? Por que as pessoas se tornam estupradores? Eles não têm ninguém com quem fazer sexo. E quando você estiver na igreja, nós ensinaremos sua esposa a obedecer. E você não precisa ir e estuprar. Você pode fazer isso em casa. E você vê que seus problemas pessoais estão resolvidos. Sim. Nós ensinaremos direção hidráulica para sua esposa. Quando você toca assim, isso é uma reviravolta. Uau! Dê ao Senhor um grito de aleluia. Seu casamento precisa ter direção hidráulica. Número 7. Plantar igrejas ajudará você a superar a depressão. Sim, depressão. Veja Eclesiastes capítulo 2, versículo 17. Está escrito: portanto, odiei a vida. Ah, eu odiei a vida. Você vê que chega um momento em que quer dizer: eu odeio a vida. Eu odeio esta vida. Através da igreja, você verá pessoas olhando para você com expectativa. E você sabe que precisa se levantar acima da sua própria depressão e ministrar. E você vai, e todo o ódio por esta vida será dissipado através da sabedoria e da unção do Espírito Santo para não ir. Uau! Vamos plantar igrejas. Vamos plantar igrejas? Então eu realmente acredito que o que estamos aprendendo esta tarde vai nos fazer tornar grandes. Entende? Porque muitos de vocês podem se tornar muito grandes. Mas o problema é que você não consegue lidar com os problemas que tem pessoalmente. Você vê? Então, quando você entra na igreja, quando você é um pastor administrando uma igreja, uma bênção também é que você está sob autoridade. Você é um pastor em uma igreja. Você tem pastores acima de você que supervisionam o seu trabalho. Agora, uma das bênçãos que temos na vida da igreja é que temos pastores seniores ou pais espirituais que podem entrar em nossas vidas e resolver questões que não conseguimos solucionar. As coisas que você não consegue dizer para sua esposa. Seu pastor pode dizer para sua esposa em um segundo as coisas que você não consegue dizer para seu marido. Seu pastor pode falar claramente para o seu marido:
E você vê que muitas pessoas que não conseguem brilhar ou se sair bem na vida são pessoas que estão lutando com questões pessoais que não conseguem resolver. Então, a bênção de estar no ministério é que você tem problemas. Você tem um pastor que pode te ajudar, mas se você for apenas um membro comum da igreja, um membro comum mesmo, você nem consegue chamar a atenção do pastor. Deixe-me dizer uma coisa. Quando você é um membro comum da igreja, é difícil conseguir a atenção do pastor porque o pastor está ocupado trabalhando. E a melhor maneira de conseguir a atenção dele é se juntar ao trabalho que ele está fazendo. E enquanto vocês dois estão trabalhando, podem ir conversando sobre os problemas que você tem. Um pastor pode estar tão ocupado que talvez não tenha tempo de sentar e esperar você chegar. Você não está fazendo nada. Você não quer ajudar. Você não quer construir a igreja. Não quer ser um pastor de ovelhas. Não quer ser um pastor. E ele é quem está trabalhando, fazendo acampamentos, realizando cruzadas, aconselhando os membros da igreja, edificando a obra de Deus. Agora, quando você não está fazendo absolutamente nada e ele está realmente trabalhando, vai ser muito difícil para ele parar o que está fazendo para te atender. Uma das bênçãos de ser plantador de igrejas ou trabalhador da igreja, um pastor, é que seus problemas são resolvidos porque você e seu pastor fazem o mesmo trabalho. Quando há uma cruzada e você e seu pastor vão pregar, você e seu pastor vão plantar igrejas, você e seu pastor estão fazendo o trabalho da igreja. É fácil até mesmo conversar sobre seus problemas. Qualquer pessoa que trabalha como pastor na igreja tem um acesso mais direto à ajuda do que um membro comum, que pode precisar marcar um horário e talvez nem mesmo tenha tempo. Então, eu realmente acredito que uma das bênçãos que recebemos ao trabalhar na igreja é que conseguimos ajuda para nossos problemas pessoais. Conseguimos envolver pastores, seniores, supervisores, bispos, porque eles também estão trabalhando. Se há uma fazenda e eu capinando, talvez eu não tenha tempo de ir até você relaxar. Mas, se você se juntar a mim e estivermos na fazenda, você pode me contar sobre o que sua esposa disse ou o problema que seu filho está te trazendo. Como estamos todos juntos, eu tenho o conselho certo para você. Então eu realmente oro para que Deus nos ajude, até mesmo em nossas próprias vidas, a termos tempo e interesse em construir a obra de Deus. Por exemplo, como pastor, houve muitas questões que consegui discutir com o bispo porque estávamos fazendo o trabalho juntos. Talvez todos nós estejamos indo para uma cruzada ou estamos discutindo o trabalho da igreja. Até mesmo tempo para conversar enquanto falamos sobre o trabalho da igreja. Eu posso trazer meu problema conjugal ou o problema do meu filho porque estamos juntos, conversando. Mas se você está distante, desinteressado, não faz parte. Seus problemas vão te destruir nesse canto. Seus problemas vão até mesmo. Nem vão te ajudar a aproveitar o cristianismo. Mas quando você está mais próximo do seu pastor e a obra de Deus que te aproxima do seu pastor. Qualquer pessoa. Semana passada, enquanto eu ensinava por que Deus quer que a gente sofra, um dos pontos mais poderosos do livro é que, quando você sofre, você se aproxima mais de Deus. Filipenses realmente diz isso. Para que eu o conheça, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos. Então, à medida que sofremos com Jesus Cristo, passamos a conhecê-lo, ele está na cruz. E nós juntos na cruz fazemos o mesmo. Então, quando você não está, quando eu, o pastor, estou sofrendo e você não está sofrendo, você vem à igreja no domingo. Você não pode ficar tão próximo de mim. Não é que eu esteja tentando escolher ou sendo muito parcial. Mas, naturalmente, quando você sofre com alguém,
Você se aproxima. Porque os seus problemas são os mesmos. Vocês discutem os mesmos assuntos. Vocês se entendem. Porque o que me faz chorar também faz meu pastor chorar. Então a gente se entende. E eu acredito que só isso já é um motivo para eu querer ser pastor pelo resto da minha vida. Para que eu possa estar perto do meu pastor. Já que no mesmo barco, sofrendo. Problema plantação igreja. Problema aconselhamento. Crescimento igreja. Construção cruzadas. Como construir uma igreja? Construir todos esses problemas. Estamos todos compartilhando a mesma coisa. De todo jeito, vou estar mais próximo de quem sofre comigo e também faz o que eu faço. Que Deus nos una. Que Deus toque o seu coração para ser um companheiro de sofrimento e de construção da obra. Quando você chega em casa e está com raiva e sua esposa pergunta o que está errado, você nem fala sobre algo que seu chefe fez ou sobre seu problema pessoal. É a igreja. Fiquei tão chateado. Este membro. Isto e aquilo é o motivo pelo qual os maridos também devem trazer suas esposas para o ministério. Sim. O que deixa você com raiva na igreja ou o que deixa você chateado? Sua esposa também passa pela mesma coisa. Então, quando eu chego em casa com meus problemas da igreja, minha esposa também chega em casa com os problemas da igreja. E a gente pode conversar. Pelo menos isso faz com que a gente fique um pouco mais próximo. Porque estamos todos fazendo a mesma coisa. Que Deus toque o nosso coração para nos tornarmos obreiros, pastores, construtores da igreja. Pessoas interessadas no ministério mais próximos. Vamos receber o bispo. Aleluia. Sim, Dani, garoto, você está pronto? Senhor Deus, sente-se, por favor. Quantos pontos você tem? 8. É assim que vocês se aproximam, não é? Na igreja, fique mais próximo. Número 9. Você pode levar sua igreja para o céu com você. Sua igreja vai para o céu. Uau! E ouvi uma voz do céu que dizia, Apocalipse 14, 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de seus labores e suas obras os sigam. Eles são o que suas obras fazem e os seguem. Amém. Quais são suas obras? Igrejas. Então, de alguma forma, a igreja será transferida para o céu, porque a Bíblia está dizendo que suas obras os seguirão até o céu. Uau! É incrivelmente fantástico. Sim. Agradeço a Deus. Quero ter mais igrejas. Talvez cada igreja convertida um diamante, coroa. Mais igrejas, mais coroas. Você vai estar lá, com a igreja. Plantar. Você diz que vai plantar depois. Depois. Não. É o melhor trabalho que você pode fazer. Você supera a depressão. Qual é o número 1? Número 1. Você faz aquilo com que tem favor diante de Deus. Número 2. E isso é muito importante. É ir até o fim com Deus. Sempre. Amém. O número 3 é o que mostra que você fez sua lição de casa. Não é? Sua lição de casa pessoal. Ninguém pode fazer isso por você. Número 4. Ela mantém você consciente da eternidade. Número 5. Você foi criado para ser mais do que uma boa pessoa. Você foi criado para boas obras, não ser uma boa pessoa. Eu sou uma boa pessoa. Não uso drogas. Tenho mais em você do que isso. Próximo. Isso te ajuda a fazer o quê?
Especialmente quais? Problemas. Eu não consigo te ouvir. Conjugais, financeiros. Filhos, morais, acadêmicos. Não é uma escola? Porque até mesmo vindo à igreja você vê que seu pastor estudou. Porque muitas vezes seu pai terreno pode não te inspirar. Mas você vem à igreja. Perceba isso. Que seu pastor foi à escola. Que não há nada de errado com a escola. Então vá para a escola. Termine seus estudos. Faça seu exame métrico. Vá para a universidade. Sim, é verdade. Você é inspirado por muitas coisas na igreja. Você pode não saber. Alice, meu bispo é médico. Terminar meus estudos. Vou terminar de estudar. Não há nada de errado com a escola. Ei. Sim. Que outro problema isso resolve para você? Depressão. Ajuda você. Número. Esse é o número 7. Ajuda você a superar o quê? Depressão. Eu odiava a vida. Mas alguns de vocês, Charlie, inútil. A vida é inútil. Vaidade das vaidades. Você chega à conclusão, mas nesse ponto você diz: Deus está lá porque eu trabalho para Deus. Não é inútil. Um dia isso. Se você chegar ao céu e não houver nada lá e tudo o que fizemos for nada, então você pode dizer que é inútil. Para um cristão, há esperança. E especialmente para um cristão trabalhador, há esperança. Amém. Número 9. É o número 8? O número 8 aproxima você dos seus pastores porque você começa a fazer o mesmo trabalho. Porque você sempre tem um pastor, mesmo que você seja um pastor. Pastores também têm pastores porque os pastores são seres humanos comuns. E vocês estarão mais próximos porque terão mais em comum. Mais em comum porque vocês fazem o mesmo trabalho. E, em 9º lugar, continue fazendo tudo o que estiver ao seu alcance. Leve a sua amada igreja para o céu com você, garantindo que todos possam compartilhar dessa bênção divina. Amém. Porque sua cera seguirá você. Uau! Mas seu BMW não irá segui-lo. Você sabia que se você enviar seu BMW da África do Sul para Gana, não poderá usá-lo? Sim. Você sabe por quê? Porque nós dirigimos pela direita. Você dirige pela esquerda. Ah, então aquele belo carro se tornará inútil só de ir da África do Sul para Gana. Mesmo continente. Quanto mais daqui até o céu. HU. A garagem. Você deixa isso para trás. Sim. Uau. Apague as luzes. Você. Conte. Estou rendido plantar igrejas. Conte, vizinho. Estou engajado plantação igrejas. Conte ao seu vizinho. Não há nada que eu queira fazer mais do que plantar igrejas. Eu só quero plantar igrejas. Aleluia. 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 Uau. Quando estamos acampando, ninguém deve ficar do lado de fora. Ninguém deve formar grupos, reuniões. Se você for à Cruzada Jesus Cura, pode perguntar a todos que trabalham lá. Eu não permito que as pessoas façam reuniões ou conversem enquanto estou pregando, porque isso é o mais importante, é o motivo de termos vindo aqui. Amém. Então estamos aqui por um motivo. Por isso, todos devem estar aqui. Porque quando um grupo se forma do lado de fora, ele vira um núcleo para mais grupos. Psicologicamente, isso diz que está tudo bem se reunir aqui. Logo, mais pessoas se juntam.
Aí, eventualmente, acabamos tendo 2 cultos. Um é dentro e o outro é fora. Então, por favor, não participe de algo assim. Amém.